Pessoal, bom dia. Consegue me ouvir? Sim, Sim, ok. Então vamos começar a nossa vida aqui, tá? Aí é o seguinte, ó, nesse primeiro momento eu quero discutir com vocês o conceito de perímetro, você já sabe o que que é, tá bom? Continuando a parte de triângulos aí, vamos falar hoje sobre área de triângulo, tá? Como se calcula, tá bom? E não só como se calcula, mas alguns conceitos que eu quero que vocês entendam bem relacionados a essa parte de área, ok? Então, a primeira coisa, ó, vamos falar de área. Para a gente, área é uma medida que está relacionada com a superfície da figura. E pode ser triângulo, quadrado, não importa, tá? Então, a área está relacionada com a superfície da figura, ok? Como assim? Tem uma ilustração aqui para ajudar a gente, ó, tá bom? Para ajudar a gente a entender o que que é essa área, tá? Então, a área, ela vai partir sempre de um quadradinho pequeno de lado 1. Só que esse lado 1 pode ser 1 metro, centímetro, milímetro, não importa, tá? Ele mede 1, tá bom? Então, observa. Aqui, eu coloquei um quadradinho só, então eu tenho uma unidade de área, certo? Então, qualquer figura que você pegue, você vai dividir essa figura em quadradinhos de lado 1, aí sim você diz quanto vale a área daquela figura. Como assim? Deixa eu montar aqui. Montei um outro quadrado. Esse quadrado foi dividido em 4 partes, em 4 quadradinhos menores de lado 1. Então, vou falar que esse quadrado aqui, em área, é igual a 4, ok? Então, para a gente, ó, área é uma medida da superfície, é o que está aqui dentro, tá? Aí eu pego a figura, faço uma divisão, tenho que pensar um jeito de dividir essa figura de modo que apareça os quadradinhos de lado 1. Quando eu faço isso, faço essa divisão, eu conto 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que esse quadrado para mim aqui, ele tem área igual a 4, tá? Esse número que aparece aqui embaixo, o perímetro 8, é porque quando eu somo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quando eu somo por fora é perímetro, tá? Quando eu olho dentro, eu tenho uma área, eu tenho uma superfície, ok? Então, o que é a área para a gente, tá? A área é o quê? Eu vou pegar uma figura e quero calcular a área dessa figura. O que eu tenho que fazer para poder saber o valor numérico da área da figura, tá? Eu pego essa figura, peguei esse retângulo aqui, ó, tá? Pego esse retângulo, faço a divisão. Divisão em quadrados de lado 1. Quantos quadradinhos eu consegui aqui? Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu conseguir dividir esse retângulo em 8 quadradinhos de lado 1, isso significa que a área desse retângulo é igual a 8. Qual é a dúvida nessa parte aqui? Alguma pergunta aqui? Ó, acrescentando mais aqui, tá vendo? Quero que você me fale qual é a área agora desse retângulo aqui, maior. Eu pego o retângulo, faço a divisão em quadradinhos de lado 1 e conto. 1, 2, 3, 4, com 4, 8, com 4, 12. Então, quer dizer que a área desse retângulo aqui, a superfície interna dele, vale 12. Esse 14 é se eu contar por fora. Dúvida aqui? Deixa eu ver qual é a primeira. Primeira foi a frequência. Dúvida aqui? Não? Ok. Qualquer figura que você pegue, você vai fazer isso, tá? Você vai dividir a figura em quadradinhos de lado 1. Por exemplo, tem aqui, parece um C, né? Aí eu pego esse C, faço a divisão em quadradinhos de lado 1. Consegue... A imagem tá boa aí, não tá hoje? Para poder observar o que eu tô falando. Então, observa, eu peguei o C e dividi aqui, ó. Quantos quadradinhos eu consegui aqui? Aí eu conto. Fazendo a conta, eu tenho 7 quadradinhos. Então, quer dizer que a área dessa figura é 7, tá bom? Esse triângulo, tá, consegui aqui dividir algumas partes um quadradinho completo, outras faltam um pouquinho. Mas aí a minha ideia é o quê? Pegar nas que estão sobrando e completar o quadradinho aqui embaixo. Quando eu fizer isso e contar esses quadradinhos, vão dar 6, ok? Então, a área desse triângulo é 6, porque eu consegui aqui dividir esse triângulo em 6 partes. Cada parte tem um quadradinho de lado 1, ok? Observa aqui, ó, quem é a área dessa figura aqui, ó, dessa figura toda. Aí eu faço uma divisão, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, vocês ativem o microfone e me falam, tá? Então, eu faço uma divisão, pego essa figura, divido ela, tá? De modo que eu tenha quadradinhos de lado 1. Aí eu conto o total de quadradinhos que eu tenho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, a área dessa figura é 16.
Acontece a mesma coisa aqui. Eu tenho um hexágono. Quem é a área desse hexágono? Eu preciso pegar o hexágono, dividir em quadradinhos de lado 1, tá bom? Depois que eu fizer isso, eu tenho que contar quantos quadradinhos completos eu tenho, tá bom? Aí você pode pensar, poxa, mas aqui não tem um quadradinho completo em azul. Aí eu pego uma partezinha aqui de cima e transfiro para cá, ó, e completa, tá certo? Aqui também está faltando. Eu vou em outro lugar aqui, pego e completo aqui. Feito esse processo, eu conto quantos quadradinhos eu tenho. Se eu tenho 12, então a área dessa figura é 12. Então, qual é o princípio da área para a gente, tá? O princípio da área é o seguinte: eu pegar a figura e dividir em quadradinhos de lado 1 e contar quantos quadradinhos de lado 1 cabem dentro dessa figura. Aí, esse total de quadradinhos que cabem aqui dentro é a área, tá bom? Fica a dúvida, foi rápida a explicação, você não entendeu alguma parte? O que é que eu estou falando? Pega a figura, subdivide ela em pedacinhos menores, tá? E conta esses pedacinhos menores. Só que não pode ser qualquer pedaço, são quadradinhos de lado 1. Quantos quadradinhos cabem aqui dentro? Ah, são 12, então a área dessa figura é 12. Dúvida? Não? Então estamos bem, né? Vamos seguindo aqui, tá ok? Então, a ideia de área é essa. Qual é a ideia de área? A gente pegar a figura e dividir em quadradinhos menores, ó. Quantos quadradinhos cabem aqui? 12. Então, a área dessa figura é 12. O 14 significa o quê? Que ao redor, se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao redor, o perímetro é 14. Fechado aqui? Só que o objetivo nosso não é, nesse momento, não é a área nem de retângulo, nem de quadrado ou qualquer outra figura, tá bom? Nosso objetivo é a área do triângulo, tá? Só que eu vou dar uma ideia inicial aqui em relação à área do triângulo, bom, porque é o seguinte, se a gente pensar aqui, pegar um quadradinho só, tá? E divide ao meio. Você vai perceber que quando eu faço essa divisão ao meio aqui, esse quadradinho ficou dividido em duas partes que são iguais, tá? Duas partes que são iguais. Então, eu tenho um triângulo em cima e eu tenho um triângulo embaixo. Percebeu isso? Por que que eu estou falando isso? Porque a área do triângulo se parece muito com a área de quadrado, de retângulo, tá? É o quê? É a área do quadrado dividido por 2. É a área do retângulo dividido por 2. Por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos colocar mais alguns quadradinhos aqui, para você perceber o que eu estou falando. Aí eu pego aqui, ó, esse retângulo. Tá? Vou dividir ele ao meio para ter o nosso triângulo aqui. Tá bom? Tá dividido ao meio certinho aqui, viu, gente? Duas partes iguais. Aí eu quero que você me fale qual é a área desse triângulo que eu marquei aqui em cima, ó, tá bom? Qual é a área dele, tá? Só essa parte de cima, tá bom? Então, se eu souber qual é a área do retângulo, é só dividir por 2. O retângulo eu sei, que nós acabamos de ver o seguinte, que é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pega o 6 e divide por 2. Então, a área desse triângulo aqui é 3, tá certo? Então, uma ideia inicial nossa para a área do triângulo é essa. Quem é a área do triângulo? A área do triângulo é a área do retângulo, tá bom? Dividido por 2. Eu sempre vou conseguir fazer isso. Ok até aqui? Tá bom? Só que observa, em matemática já tem muita coisa que permite que você pule essa parte da divisão. Não há mais a necessidade da gente pegar, por exemplo, um hexágono e dividir dessa forma para poder saber a área. Existe uma fórmula para calcular. Não há necessidade da gente pegar esse triângulo aqui, tá bom? Esse triângulo aqui, ó. Não há necessidade da gente dividir ele mais em quadradinhos menores. Não há essa necessidade mais. A ideia é essa, mas não há essa necessidade da gente dividir para poder saber a área. A gente pode fazer uma multiplicação. Existe uma fórmula para você usar para poder encontrar essa área. Se você fizer aqui, por exemplo, para encontrar o 6, se você pegar, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, aqui tem 4, aqui tem 3. E você fizer 4 vezes 3 é 12. Pegou esse 12 e dividiu por 2, é o 6, tá certo?
Então, existem hoje fórmulas que permitem que a gente calcule a área sem a necessidade da divisão em quadradinhos menores. Por exemplo, aqui, eu não preciso, nessa figura aqui, dividir em quadradinhos menores para saber quantos quadradinhos tem. Eu só pego e conto 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e multiplico 4 vezes 4 para achar o 16, ok? Então, o que vamos ver a partir de agora, tá? Vamos ver a fórmula que permite calcular a área do triângulo sem a necessidade de dividir ele em quadradinhos menores, tá? É uma fórmula muito simples. Professor, Oi. mas esse triângulo, se não fosse fazer essa multiplicação contando só em quadradinhos, dá 12? Aí é onde tá. A gente tem que... Não dá 12. O 12 que eu te falei foi o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3 vezes o 4, você concorda que é o 12? Ok? Aí Sim. eu pedi que você dividisse por 2 para encontrar quem? O 6. Tá bom? Por que eu estou dividindo por 2? Porque a nossa ideia da área do triângulo é ter o retângulo. Tá vendo que eu completei o retângulo aqui? Agora sim, esse retângulo tem quantos quadradinhos? Tem 12, mas eu não quero ele completo, eu quero só a metade. Se eu quero só a metade aqui, eu vou dividir por 2 porque são duas partes iguais. Aí eu encontro o 6. Então, a área desse triângulo é o 6. O 12, eu quis mostrar para você o seguinte, tá? Que a fórmula para a gente vai ser base vezes altura, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque você vai completar um retângulo que vai ser só metade do retângulo. Ficou confuso? Não, eu Não, entendi. ficou de boa. Entendeu? Oi? Ficou bem a explicação. É um Ah, retângulo inteiro isso. dividido ao meio. Então Dividido seria ao 12 meio. dividido por 2. Isso, 12 dividido para 2, tá? Porque eu só quero essa parte de baixo aqui, ó. Tá bom? Eu não quero o retângulo todo aqui. Agora, a ideia de área é a ideia do quadradinho menor, de lado 1, tá bom? Só que existem fórmulas que facilitam o nosso cálculo. Você não vai ter que, toda vez, eu peguei esse hexágono aqui, eu vou ter que dividir o hexágono em partes menores e contar? Não, tem uma fórmula para isso. Isso aqui é um trapézio, tem uma fórmula para encontrar esse 9 aqui, sem essa necessidade da contagem. Mas a ideia da área é a ideia da contagem dos quadradinhos menores dentro da figura, tá bom? Beleza. Em relação ao triângulo, a fórmula que permite que você calcule esse A é área. É B vezes H, tá? Esse B é fácil, porque B é base, né? B de base, tá vendo? Ok? E H é de altura. Bom? Por Então que eu H tenho... de altura? Ah, Não faz beleza. sentido. Eu já te falo, tá? Só que se eu fizer só base vezes altura, eu não vou ter o triângulo. Porque quando eu fiz aqui base vezes altura, eu estava com retângulo, né? Quando eu fiz só a Sim. base Vezes embaixo 2, vezes só dividido por altura, 2. aí eu não tenho triângulo, eu tenho retângulo. Então, para a fórmula ficar correta, eu tenho que fazer base vezes altura, multiplicar primeiro e depois fazer uma divisão por 2. Viu, Calma? O B é de base, é fácil. O H é de altura, porque se você lembrar do inglês aí, se alguém por acaso já Chama a Ana Luísa aí. se deparou com a palavra altura em inglês, O começa H com... significa height. Isso, é por aí. Como é que escreve? É H o quê? H... Se eu não me engano, é H-I-G-H. Não, pera. H-I-G-H. H-I-G-H. G, H, Ah, Se eu não me eu engano, imagino tem um que seja. T, eu acho. tem um T assim? Na verdade, H é de hate e é de E altura, só que é uma palavra diferente. pronto, E então começa Aí, Ana. com H-E-I-T-H. H-E-I-T-H, Uhum. pronto. Mas o significado é altura, concorda? É, Então, esse B vezes H aqui, tá? O B de base, o H tá herdando aí, tá tomando emprestado aí do inglês, tá bom? E não foi substituído no português. E vocês não vão encontrar o B vezes A aqui, não. É normal, o comum é o H mesmo, tá? B vezes H dividido por 2. Sabe que B é Ana base e H fui. é altura. E nós sabemos agora porque o uso do H. Esse H vem lá do inglês, tá bom? Então, a nossa ideia para a nossa fórmula, sem a necessidade da divisão, é usar isso aqui. É usar o quê? Usar a B, que é a base, vezes a altura, dividido por 2, tá?
Aonde está a base? Normalmente a base fica aqui embaixo, mas não é obrigatório ficar embaixo assim não, tá? Normalmente vem assim. O que é mais comum é eu indicar base AB, base AC, tá? Então, indicar qual lado representa a base, ok? Então, vamos para cá agora, ó. Aqui. Eu tô com dois triângulos aqui. Conseguem ver aí direitinho? Consegue aparecer os dois triângulos, assim como os ângulos e os lados. Sim? Sim. Parece legível, não parece? Os triângulos. Os dois aqui. Sim. Então Tá eu melhor tenho, que ó. ela passada. Ah, então que bom, né, Cal? Não Sim. mudou, não mudou nada não, viu, Cal? Era a mesma coisa. Aí assim, ó. Observa, quando olhar um triângulo, nós precisamos identificar quem é base e quem é altura para multiplicar e dividir por 2, tá bom? Multiplicar e dividir por 2 para saber quem é essa área que nós estamos, ok? Aqui não tem nenhuma pergunta. Ok. Então, nós precisamos saber identificar quem é base e quem é altura para poder multiplicar e dividir por 2 para achar a área. Achar a área como? Achar essa superfície que está aqui dentro. Observa, eu poderia ter dividido essa figura em quadradinhos menores. Só que aqui já daria um pouco mais de trabalho, tá? Se eu pegar um pedacinho, completar o outro, para saber quantos quadradinhos de lado 1 tem aqui, tá? Quantos quadradinhos de lado 1 tem, para poder falar para você o seguinte, olha, esse triângulo ABC aqui tem tanto de área, tá bom? Esses valores que eu coloquei aqui não é área. Esse A igual a 6,65, esse B igual a 5,64, o C igual a 4,47 não é área, é a medida dos lados, tá bom? E lembra que fizeram uma pergunta uma vez, por que esse A minúsculo? Porque aqui desse lado tem um A maiúsculo, B maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, tá? Ok. Eu preciso... Professor, Ah, calcular os lados do triângulo seria a mesma coisa que calcular o perímetro ou não? Agora aqui, se eu pedisse para você, ou se você fizesse para mim o seguinte, né? A mais B mais C, aí tudo bem, tá? Se eu pegar aqui a calculadora e fizer essa continha aqui, aí é essa resposta aqui, ou essa pergunta, né? Que você fez. Se eu fizer, ó, 6,65 mais, não um lado só, né? 5,64 mais 4,47. Ah, o que representa esse valor aqui? Ixi, foi demais. 6,65 mais 5,64 aqui, mais 4,47. Então, esse valor que está aqui, ó, no visor da calculadora, isso sim representa o perímetro, porque eu somei os três lados, tá vendo? Ok? Lembrando que, aproveitando aí que você fez essa pergunta em relação aos lados, você somou lado é perímetro. Se você somar ângulo, não é perímetro, mas tenho uma certeza. Se eu somasse os três aqui de dentro, seria os 180 nós. Fechado? Aí é o seguinte, se eu falar para você, vamos pegar esse triângulo ABC aqui, tá? Aí eu vou falar para você, olha, a base é AB, tá? A base é AB. Tá. Então, aqui na fórmula, no lugar do B, eu usaria 4,47. Voltando. Eu estou falando para você que nesse triângulo a base é AB. Eu tenho que dizer qual é a base, tá? Eu estou dizendo que a base é AB. Onde é que está o AB? Aqui, ó. AB. Então, eu estou dizendo que a base é AB, vale 4,47. Então, no lugar do B, eu coloquei 4,47. No lugar do H, eu coloco quanto, hein? Tem como saber quanto vale o H nesse triângulo ABC? Quanto vale o H no triângulo ABC, tá? Será que tem como saber? Ou não? Quanto vale? Eu acho que vai ser a base. Vai ser. Não, a base não. Eu acho que vai ser o AC. O H. O H? Sim. Ok, então digamos que é, tá bom? Digamos que é. Que é quem? O AC, como você acabou de me falar. Beleza? Vamos olhar o outro triângulo agora, tá? Nesse outro triângulo, é a mesma ideia nossa. O DE agora, o ED mede 3, o DF mede 5 e o EF mede
4, tá certo? Agora, eu vou falar que nesse triângulo aqui, nesse triângulo FED, a base é EF. Então, se a base é EF, aqui não era o B, então eu vou colocar quanto? Vou colocar 4. Voltando para não ficar confuso. Estou olhando esse triângulo aqui agora. Estou afirmando para você que a base é F. Se a base é F, o B é F. Aqui era B, no lugar do B eu coloco quem? 4. Quanto vale a altura? Vale 3? 3. Vale 3. Agora, nesse caso aqui, você está correto. Agora, nesse caso aqui, não. Você está errado. No que você me falou antes, que a base era quem? Aqui, o AC, não foi? Você me falou que era AC, né? Aí, nesse Sim. caso do AC, você está errada. Mas, nesse caso, você me falando que a altura é o ED, você está certo. Qual é a diferença aqui? Conclui para mim aí. O que é preciso aparecer para que você saiba que um comprimento é uma altura? Vai. Eu tentei raciocinar virando o triângulo meio que Ah, colocando a base virada para baixo, daí ver qual vai ser a altura que eu acho agora que vai ser BC. mas mesmo o BC está errado, tá? Mesmo o BC está errado. Mas comparando esses dois e com o que eu te falei, que aqui você está correta em me falar que ED é a altura e que o EF eu estou considerando a base, aqui você está correta e aqui você não está. Comparando os dois, o que aparece aqui que não aparece aqui, que indica para a gente que é uma altura? A ideia nossa é essa. O que indica em um triângulo que é uma altura? O que tem que O aparecer? ângulo de 90 graus? O ângulo de Não 90 sei. graus. Então, nós temos o ângulo de 90 graus. Ou seja, tem que aparecer um ângulo reto. Então, para ser um segmento, para que um segmento seja a altura de um triângulo, tem que aparecer um ângulo reto. Você tem algum ângulo reto nesse aqui? Não. Não. Então, nenhum desses segmentos aqui é a altura do triângulo. Ok? Você tem um ângulo reto aqui? Tem. Tem um ângulo reto aqui em relação a que base? Em relação à base é F, ó. Em relação à base é F, tem um ângulo reto. Então, aí eu tenho certeza que o F, o ED, o F igual a 3, ele é a altura. Agora, preste atenção, tá? Eu posso olhar de duas formas esse triângulo, que é um triângulo retângulo. Se eu olhar a base ED, eu também tenho um ângulo reto aqui. Então, o EF também é a altura. Agora, se eu olhar DF como sendo base, nenhum dos dois é altura. Olha para não ter confusão, viu? Tá? Vamos lá. Se eu olhar, isso aqui é minha base agora, tá? Minha base. Aí, você pode até, se você quiser, ó, aumentar a linha, tá bom? Quem é que está aqui? Quem é que está aqui formando um ângulo reto com essa linha aqui é D, essa linha aqui é F, é ela que está formando um ângulo reto. Então, o EF é a altura e o ED é a base, tá? Vamos tomar como base isso aqui. Olha a base agora. Isso aqui é base, tá? Isso aqui é base, tá bom? É o B. Quem é a altura? Ah, a altura pode ser isso aqui? Não. Está formando um ângulo reto aqui? Não. A altura pode ser isso aqui? Não. Está formando um ângulo reto? Não. Quem é a altura, então? Veremos. Mas entendeu o princípio? Qual é o princípio? A base, eu indico, a base é tal. Como é que eu identifico a altura? Formo o ângulo de 90 graus com a base. Aí é a altura. Fechado aqui? Vamos, aos poucos você vai entendendo bem. E não esqueça disso. Como é que eu identifico base? Ângulo reto, ângulo de 90 graus. Ok? Gente, é o seguinte, tá? Eu vou pegar esse primeiro triângulo aqui. A altura tem que ser, primeiro, um ângulo de quantos graus? 90, certo? Em relação a quem? A base. Para a gente
o princípio de se obter uma altura, tá? Como é que eu obtenho altura em um triângulo? Deixa eu só deixar isso aqui um pouco mais horizontal para você perceber. Esse segmento aqui, ele não é perpendicular. Esse segmento aqui, ele não é perpendicular. A palavra perpendicular é o quê? É formar o ângulo reto com um outro segmento. Então, esse segmento é perpendicular com esse. Por quê? Forma o ângulo de 90 graus aqui. Então, os dois são perpendiculares. Então, se eu não tenho segmento perpendicular a essa base, eu tenho que traçar um a partir do vértice oposto. Como assim? Eu chego aqui, ó, reta perpendicular. Faço isso, ó. Se eu traçar o ângulo aqui, eu vou repetir, tá? Caso não tenha compreendido aqui como ficou. Se eu traçar o ângulo aqui, deixa eu fazer um outro ângulo aqui para ver se pega por dentro. Não. Vamos ver assim se vai. Pronto, foi. Se eu traçar o ângulo aqui, eu tracei essa linha partindo do vértice oposto para tocar nessa aqui, porque eu não tenho ângulo de 90 graus e eu preciso do ângulo de 90 graus. Aí você vai ter que criar uma outra linha para saber o que, quem é a altura, porque a altura tem que ser o ângulo de 90 graus e você não pode mexer em dois ângulos que já estão no triângulo. Aí você vai ter que traçar a perpendicular. Quando eu tracei a perpendicular, formou o ângulo de 90 graus. Então, agora sim, formou um ângulo de 90 graus. Esse segmento aqui, que parte do vértice oposto, toca aqui, forma um ângulo de 90 graus, é a altura do triângulo. Ou seja, conclusão, esse triângulo não tinha altura, não apareceu. Então, eu tive que traçar ela, certo? Então, não aparece o ângulo de 90 graus, aí você tem que traçar o ângulo de 90 graus, ok? Mas estamos aqui discutindo uma situação em que não aparece a altura. Então, Oi. qual vai ser o valor dessa altura? Pronto, nós podemos ver aqui qual é o valor dessa altura, tá? Ou você, se você tivesse fazendo no papel com régua e compasso, tá? Aí você mediria. Então, não é isso aqui que eu quero. Eu quero saber distância. O valor dessa altura aqui do H, que você já sabe o que significa o H, está sendo 3,98. Tá ok? Agora, aproveitando aqui que você falou, essa altura, tá certo? Tá sendo aqui, tem um G, né? BG, tá sendo a altura. Mas é a altura para usar qual base? AC? GC. AC, tá certo? GC não pegaria todo o lado do triângulo, tá certo? Não pegaria o AC completo, tá bom? O GC. Então, essa altura aqui está, que foi definida aqui como sendo 3,98, tá certo? Você vai usar para a área se você, tá bom? Estiver observando, estiver levando em consideração a base AC. Ou seja, e se eu tiver querendo usar a base AB? Eu não posso usar essa Professor, altura. Oi. no bate-papo, o menino fez uma pergunta aí, ó. Olha aí pra Ah, você ver. então, se É, aparecer uma prova ou algo assim, nós teremos que traçar o ângulo reto. Aí, assim, olha, o que acontece? Você traça o ângulo reto quando você está numa avaliação que você está desenhando a figura, desenhando esses segmentos, tá bom? Numa avaliação em que a gente não vai fazer o desenho, aí já aparece aqui no meio da figura, já aparece essa linha com o ângulo de 90 graus. O que nós estamos discutindo aqui? Eu quero que você compreenda o quê? Aparece essa figura com essa linha aqui com ângulo de 90 graus e aparece esses lados aqui, tá bom? Ah, aqui tem um ângulo de 90 graus. Pode até não ter o H, tá? Pode ter só o 3,98. Com o H já fica mais fácil dizer que é a altura. Mas digamos, aparece aqui os lados e aparece aqui no meio esse segmento com essa medida. Aí você precisa saber quem é a altura. Você vai olhar quem? O ângulo de 90 graus. Precisa traçar só se fosse desenhar, tá bom? O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é o seguinte, que a altura de um triângulo, a altura, tá? É sempre um segmento que forma um ângulo de 90 graus com a base, ok? Observa agora essa base AB. Não pode ser isso aqui, tá formando esse ângulo que não é 90 graus. Não pode ser esse,
segmento aqui é AC, que está formando esse ângulo. A base para mim agora é esse AB. Quem é a altura, então? Aí aqui eu vou ter que traçar para saber, tá vendo? Aí eu vou ter que vir aqui, ó, buscar uma perpendicular, que é um ângulo de 90 graus. Vamos verificar aqui que realmente é um ângulo de 90 graus, ó. Tá bom? Deixa eu ver aqui se pega por dentro ou por fora. Pronto, pegou. Então, agora que eu tracei esse segmento aqui, tá bom? Aqui dentro, ó, tem 90 graus, tá? Aí sim, se eu estou usando a base AB, a minha altura agora é do ponto H ao ponto C. Mede quanto? Aí aqui fica fácil porque a gente é só clicar em cima, sabe? Ó. Aí a altura aqui iria usar 7,51, tá bom? A discussão nossa aqui, importante, não é o traçar a linha, é identificar a altura. Como é que eu identifico a altura? O segmento tem que ser perpendicular à base, ou seja, é um segmento que forma um ângulo de 90 graus com a base. E você notou que o triângulo, ele possui quantas alturas agora? Quantas alturas você vai ter para o triângulo? Ó, 1, 2, e se eu olhar a base BC, eu ainda tenho uma terceira altura, tá certo? Então, um triângulo possui 3 alturas. Se eu fizer aqui, ó, perpendicular, tá certo? Vai para cá, ó. A gente mexe no triângulo aqui, aparece melhor aqui na frente, pronto. Tá Eu vendo? não tô Então, entendendo esse negócio de altura. a altura, Cauã, quem é a altura? Primeira pergunta H. que, ó, quem é a altura? Primeira coisa que você precisa perguntar. Aí eu te falo assim, Cauã, quem é a altura desse triângulo? Aí você tem que você já tem que me questionar primeiro. Professor, em relação a qual base? Tá certo? Então, primeiro isso. Eu não posso simplesmente chegar aqui e te perguntar, ó, quem é a altura? Aí você vai falar, nossa, o triângulo tem 3 alturas. Qual é a base? Aí eu te falo, olha, a base aqui é a base AC. Tá bom? Aí sim, aí você fala, olha, em relação a essa base AC, a altura é o segmento que forma um ângulo de 90 graus com ela. Já existe esse segmento? Não. Aí você faz ele a partir do vértice oposto. Aí é a altura do triângulo. Novamente, tá? Deixa eu fazer outra base. Quem é a altura desse triângulo? Aí você tem que falar em relação a qual base? Ah, a base está aqui agora, aqui é base. Tá? Quem é a altura? Já tem um ângulo de 90 graus? Não. Aí você traça o ângulo de 90 graus. Traçando o ângulo de 90 graus, você vê quanto mede daqui para o vértice oposto. Isso é a altura do triângulo. Tá bom? Agora, uma coisa importante, viu, Cauã? A altura do triângulo... Professor, peraí que eu não acompanhei. Já vai. Deixa eu desabilitar essas escritas dos outros aqui. Ele perguntou assim, né? O que é a altura do triângulo mesmo? Tá bom? A altura do triângulo é o quê? Primeiro, eu falei para ele assim, ó, eu tenho que falar a base. Eu falando a base, você olha a distância da base em linha reta até o vértice oposto. Isso é a altura. Só que não basta ser em linha reta, tem que formar o ângulo de 90 graus. Isso é a altura. Como assim? Vamos olhar essa base aqui, ó. Quem é a altura desse triângulo em relação à base AC? Olha lá para o vértice oposto lá em cima, forma uma linha reta com um ângulo de 90 graus. O tamanho dessa linha é a altura do triângulo, tá bom? E essa informação é importante demais, porque a fórmula nossa é base vezes a altura dividido por 2. Então tem que saber identificar a altura do triângulo. Combinado assim? Eu ia falando para o Cauã o seguinte, que você acha, ou você pensa, ou você tem curiosidade em saber, será que as alturas... Você percebeu que as 3 alturas aqui estão dentro do triângulo? Será que tem Sim. possibilidade da altura estar fora do triângulo? Você sabia que tem? Basta que o triângulo tenha um ângulo de... Na verdade, não um ângulo de, né? Basta que um dos ângulos seja obtuso. Se um dos ângulos for obtuso, a altura vai estar fora, viu? Então, é importante a gente... Uma das alturas já está fora. Deixa eu desenhar um triângulo obtuso aqui, ó. Ok?
esse triângulo é obtuso. Se você olhar esse ângulo aqui de baixo, ó, ele é um ângulo que tem medida maior do que 90, ó. Tá vendo? Então é obtuso. Tá certo? Aí, se eu olhar, por exemplo, essa base aqui, ó. Vou olhar essa base aqui. Vou até marcar com uma cor diferente aqui. Essa aqui é a minha base, tá? Aqui é a minha base. Quem é a altura agora? Tá? Como é que eu vou traçar essa altura aqui? Você faz ideia? Ou se eu pegar essa outra base aqui, onde é que vai estar a altura dela? E, professor, Essa aqui, daria certo se eu passasse uma linha